Olá pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto. Aqui é o Gabriel Rubens e hoje eu vou conversar com a Amanda Dias para falar de como está sendo a experiência dela em morar em Seattle, nos Estados Unidos, e trabalhar na Microsoft, né? Que é as duas coisas, é um sonho de muitas pessoas, até pessoas que eu conheço que querem. Então vai ser legal aprender um pouco com a Amanda como que está sendo essa jornada. Tudo bem, Amanda? Oi, Gabriel, obrigada pelo convite. Tudo certo? Muito obrigada, tô muito feliz de conversar aí com vocês. Boa. E como primeira pergunta, na verdade não uma pergunta, né? Tipo, eu queria que tu se apresentasse, né? Como eu falei, tu tem uma carreira legal, já não é a primeira vez nos Estados Unidos, né? Tipo, já tinha ido até pra América do Norte, no Canadá, então te desse uma introdução de quem é você. Bom, eu sou formada em Ciência da Computação, sou de Bauru, interior de São Paulo. Eu me formei lá mesmo, em Bauru. Durante a graduação, eu tive a sorte de pegar o Ciência Sem Fronteiras, então eu fui para o Canadá estudar por um ano, fazer a graduação sanduíche. No meu último ano da graduação, eu tentei trabalho na Microsoft, fazer entrevista e tudo, acabei não passando. Então eu continuei estudando, fui fazer mestrado na USP de São Carlos. E aí, depois do meu primeiro ano estudando mestrado, eu tentei de novo Microsoft, dessa vez como um estágio, e acabei passando. Então eu fiz o estágio em 2018, por 3 meses, voltei para São Carlos, terminei o mestrado, e aí eu voltei para cá para trabalhar como full-time. Então eu cheguei em final de dezembro de 2019, um pouquinho antes da pandemia, e tô aqui desde então trabalhando como engenheira de software, agora engenheira de software 2. Ah, que legal. Parabéns. Conseguiu já ser promovida aí dentro mesmo. Sim. Legal, parabéns. Então, vou começar então lá da entrevista, né? Porque, entrevista em Big Tech é um mistério, né? Uma coisa que tu vê muita gente perguntando, a galera estuda por um tempão, o Lynch, livros, Crack the Code, né? Tudo isso. Então, como que foi o teu processo? Bom, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu tive uma matéria de projetos de algoritmos. Então, foi uma matéria boa para eu relembrar tudo que... algoritmo de ordenação, complexidade, estrutura de dados. Tinha muitos exercícios, então eu acabei estudando dessa forma com essa matéria, que exigia muitos exercícios para serem feitos, e também pelo Cracking the Code Interview, que é um livro, é uma chulapa, e até a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas eu até acabei sorteando recentemente até o Cracking the Code, porque eu sei que é um livro meio chatinho assim de comprar, porque ele é muito grande. E agora eu resolvi fazer também uma live de estudos. Então, tipo, toda quinta-feira, isso tanto para as pessoas que têm interesse, quanto para mim mesmo relembrar, porque as pessoas acham que, nossa, ela sabe tudo até agora, né? E aí eu tava vendo, relembrando as coisas, algoritmo de geração e tudo, e eu não lembrava mais, assim, eu demorei um século para implementar um algoritmo simples de alienação. Então é algo assim, se você estudar focado na entrevista, é como vestibular, assim, não é exatamente, vai cair isso, mas no geral as empresas de Big Tech seguem o mesmo modelo, que dá pra você acompanhar estudando. Cracking the Code eu acho que é o maior guia, assim, de estudos. Uhum. Sim, isso que tu falou de relembrar, né, porque se tu não tá fazendo na prática, não adianta, né, tipo, fica muito na memória no momento dos estudos, né, que é quando tu quer fazer a entrevista, mas depois não é o dia a dia, né? O conhecimento te ajuda, mas acaba não sendo o que tu faz na prática, né? Só em casos muito específicos. Exatamente. Não é necessariamente o que você vai usar no seu dia a dia, os que eles perguntam, né? Mas é como... Até porque normalmente quando eles vão fazer uma entrevista, eles também estão mais preocupados com o seu raciocínio, como você aborda um problema e como você faz perguntas, como você... Enfim, qual que é a sua lógica? Não é tão focado na técnica em si. Claro que se você tem conhecimentos da técnica mais aprofundados, é um extra, né? Que é sempre bom.
Legal. E como que foi, assim, tipo, na prática, a entrevista? Porque quantas etapas tu teve, né? E, é claro, o inglês, acho que não precisa nem falar, né? Que foi para os Estados Unidos, então certeza que exigiu o teu inglês. Mas quais outras etapas, assim, tu teve que passar? Sim, as entrevistas são todas em inglês mesmo. Eu tive 2 fases, então... Uma fase, eles falam que é a fase por telefone, que hoje em dia é feito no Teams. Eu acho que acredito que no começo começou era tipo telefone mesmo, mas hoje em dia é Teams. E então você é um entrevistador que ele vai normalmente te perguntar um pouco do seu currículo, um pouco sobre você, bater um papo ali e depois ele vai partir para uma pergunta técnica. Então, por exemplo, na minha primeira entrevista, inclusive foi legal, porque uma das minhas primeiras entrevistas por telefone, o cara que me entrevistou veio falar comigo no LinkedIn. Que ele lembrava, assim, de mim e tal, da entrevista, que foi bom ver que eu passei e tudo. Então, os entrevistadores, eles lembram, assim, ele não foi o único, teve um outro, uma vez eu falhei e depois eu tentei de novo, na minha segunda vez também tinha os entrevistadores um deles já tinha lembrado de mim da primeira vez. Então, isso é legal, é até uma dica aí, né, porque o pessoal às vezes fica com muito medo de tentar a entrevista, achando que não tá pronto. Então, assim, minha dica é tenta, porque pelo menos você vai ser conhecido ali, né, pelos entrevistadores. Eles vão ver que você tá tentando, vão ver que você melhorou e tudo mais. Então, nessa primeira entrevista, minha pergunta técnica, eu tive... uma que tá clara, assim, pra mim, a pergunta agora é para uma função que convertia uma string que tem um número romano em um número inteiro. Então, você vai receber lá um número romano, tipo x5, e você tem que retornar 15. Então, essa foi... Normalmente, as perguntas da primeira entrevista é uma pergunta técnica que você consegue responder num período de, assim, até 40 minutos ali, 30, 40 minutos. Então, não vai ser um problema super complicado. Até é bom, né? Porque às vezes as pessoas querem complicar mais o problema do que ele é. Né? Então, é um pouco mais simples, desafiador, mas mais simples. E aí, depois dessa primeira fase, tem a fase mais difícil, assim, que é a fase final. São só 2 fases, que bom. E o bom também é que depois que você termina todos os rounds dessa segunda fase, você já sabe a resposta. Então, você não vai ter que ficar esperando, com ansiedade, nem nada. Assim, é um dia e você já sabe o resultado. Para essa fase final, na época, eles estavam fazendo em São Paulo, no escritório que eles têm da Microsoft ali em São Paulo, ou então no Chile. Se for pro Chile, eles pagavam voo, tudo para você. Reembolsavam, na verdade, né? Mas quando eu fui, era no escritório de São Paulo mesmo, então só dirigi para lá. E aí são de 4 a 5 entrevistas. E aí cada entrevistador ali vai ter um foco que ele vai querer abordar com você. Então, pode ser uma pergunta mais voltada para design. Então, uma das minhas perguntas foi como que eu desenvolveria um jogo de batalha naval. Considerando que eu tenho um time de designer e que eu tô trabalhando com outras pessoas na programação, então como que eu formularia tudo isso? Aí tem umas perguntas um pouco mais técnicas, como que você faria esse jogo que você tem um percurso para percorrer com uma cobrinha, era alguma coisa assim, agora me fugiu exatamente como era a pergunta, mas as perguntas podem ser um pouco mais técnicas, que você vai precisar usar alguma estrutura de dados definida, por exemplo, eu vou usar uma pilha, eu vou usar uma ordenação, vou usar uma árvore, como pode ser um pouco mais de design, como essa de como você organizaria um código de jogo de batalha naval, mas assim, programação orientada a objeto, né? Sim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, teve a primeira, né, que foi essa ligação, e tu teve que fazer um código já, ou foi só a explicação nesses 40 minutos? Tudo tem que fazer o código. Ah, legal. Tudo tinha que E aí, fazer. outro dia, tu foi pra essa segunda fase, né? Demorou um pouquinho. Demorou, acho que 1 mês, mais ou menos, pra eu ter o resultado, porque essa entrevista por telefone, você não tem o resultado logo na hora. Então, demora um pouquinho pra eles darem o resultado pra falar que você passou pra última fase. E aí, da última fase, você vai, e aí é um dia.
você sai de lá, assim, sem neurônios, basicamente. Porque são 4 a 5, eu acho que eu tive 5 no fim. Mas a quinta, normalmente, você não tem que codificar. E quando você vai presencialmente, todos esses códigos normalmente são no quadro branco. Então você tem que escrever o código mesmo à mão. O que é sempre bom treinar, porque a gente não é acostumado a fazer isso na vida real. Então não, sim, total. Até, tipo, faz tanto tempo que eu não escrevo no papel, normalmente eu anoto as coisas e eu vejo quando tem que escrever assim no papel, assim, às vezes dá uma travada. Sim. Então, imagina na frente de outras pessoas, né? Tipo, tu tem que escrever com certeza. E eles também estão examinando, assim, não só se você sabe resolver o problema, mas se você consegue transferir essa solução de uma forma que seja limpa, de uma forma que seja fácil de entender, de uma forma bem estruturada. Então, às vezes você tem a resposta certa, mas na hora que você vai passar, você se perde, você esquece caso especial, esse tipo de coisa que acaba te complicando na entrevista também. Sim, claro. Então eles estão vendo também o comportamento, né? Você tá na frente ali, tipo, tua linha de raciocínio e comportamento. Com certeza. E todas essas pessoas estavam na mesma sala ou tu foi passando, tipo, por coisa diferente? Então, é interessante, porque eu tive 2 experiências, né? Uma que eu não fui contratada e outra que eu fui contratada. E normalmente todo mundo se reúne em uma sala principal, porque você tá fazendo entrevista com tinha mais umas 6 pessoas, 6, 7 pessoas, além de mim. E o que é legal é que você não está competindo com essas pessoas. Então não fica aquele ambiente pesado que você tá, nossa, eu tenho que ir melhor que aquela pessoa. Porque se todo mundo for bem, ali daquele grupo, todo mundo vai ser contratado. Então, isso já dá um ambiente um pouco mais calmo. Então, tá todo mundo nessa mesma sala e tá todo mundo torcendo um pelo outro. E o recrutador é meio que quem tá ali meio que guiando a gente no que a gente tem que fazer. E toda vez que a gente tá nessa sala, então a gente chega, vai nessa sala todo mundo. E o recrutador, normalmente, ele começa a mostrar vídeos de Seattle, mostrar como que é trabalhar na Microsoft, fazer aquela propaganda, assim, né? E até fazer umas perguntinhas, assim, quem que é o CEO da Microsoft? Qual que é o lema da Microsoft? Esse tipo de coisa que já pega... Porque o recrutador, ele também tá sempre torcendo pra você, ele pode ser uma pessoa que, se tiver, por exemplo, um empate ali, ele pode ter uma voz também. Então, é legal saber essas coisas, porque mostra que você quer trabalhar na Microsoft, né? E, tipo, você pesquisou o mínimo da empresa. Tipo, não é nenhuma pergunta muito complexa. Assim, CEO, lema da Microsoft. E aí eu lembro que na primeira vez que eu não passei, eu tava tão animada pra começar, pra ir pra Microsoft por causa dessas clips, né, que ele ficava mostrando de como é trabalhar, de Seattle, não sei o quê. E aí, no fim, tipo, eu não recebi a oferta, foi muito triste, chorei muito. Mas, então, bom, tá todo mundo reunido, mostrando essas coisas, e aí chegam os entrevistadores, e os entrevistadores se apresentam, né, falam, normalmente eles têm uma boa experiência, bons anos de experiência já na empresa, e aí eles vão chamando pessoa por pessoa para ir para a sala deles de entrevista. Então, enquanto você está fazendo a entrevista de código e respondendo as perguntas do entrevistador, é só você e o entrevistador. E aí deu tempo, todo mundo volta para essa sala principal e aí dá um tempo que eu acho que é para os entrevistadores marcarem, fazerem anotações de como foi, né, e tudo. Deve dar uns 15 minutos mais ou menos aí, a gente vê mais clipes e mais coisas, propagandas. E depois eles voltam de novo e você vai ser chamado por outro entrevistador e por aí vai, até dar uns 4, 5 entrevistas. Caramba, é bem longo mesmo, né? O dia todo. Mas é bom que tu já resolve tua vida inteira ali, né? Sim. Já sai dali sabendo. Exato, dá umas 4, 5 horas, porque cada entrevista vai ter ali de uns 40 minutos mais ou menos. Então, vai umas 5 horas, por isso que eu falei, você sai sem neurônio, basicamente. E tu comentou que tu fez 2 vezes, né? Não passou na primeira, mas Sim. Conseguiu a segunda. Quanto tempo foi de uma para outra, as tuas tentativas? Assim? Quando você vai fazer esse processo de entrevista, que é o processo de universitários, então, quando você é estudante universitário, você tem, normalmente, esse é o modelo de entrevista que eles fazem.
Quando você está vindo da indústria, é um pouco diferente, eu posso até falar um pouco disso. Eu não sei tanto quanto o outro, mas eu tenho uma noção. E quando você faz esse processo de entrevista para universitário, eles pedem 1 ano de espera. Então eu fiz, no meu último ano da faculdade, eu tive que esperar 1 ano para poder fazer de novo depois que eu terminei meu primeiro ano de mestrado. Ah, sim, caramba, 1 ano é bastante tempo. Então. Mas tipo, tu teve um feedback sobre o que tu precisava melhorar, assim, ou foi uma coisa mais geral, tipo, que normalmente o pessoal dá? Então, a questão do feedback é um pouco confusa, porque na minha época eu fui na caruda e falou assim, eu quero feedback, me dá um feedback de como eu fui. E aí, dependendo do entrevistador, uns davam um feedback um pouco mais claro, outros davam mais ou menos. Eu acho que... E eu conversando com pessoas, né, tipo, o pessoal falando que fez a entrevista, pediu feedback, mas eles não deram um feedback muito claro, então talvez algo tenha mudado aí nesse sentido, que eles não podem dar um feedback tão claro mais. Mas normalmente fica claro, assim, pra você que tá fazendo, o que você precisa melhorar. Normalmente você não foi muito limpo no seu código, ou você ficou muito quieto programando, então... porque você travado, você não sabe o que fazer. Então, muita gente, a resposta natural pra isso é ficar quieto e ficar, tipo, tentando achar uma solução. Porque já tá em inglês, já tá difícil se comunicar. E aí você já não sabe como prosseguir com o código. Então, o mais natural é que você fique quieto, mas é nessa hora que o entrevistador tá buscando que você fale. Até porque pra ele entender onde você tá travado, pra ele poder te ajudar também. Porque o entrevistador, ele quer te ajudar, no fim das contas. Então, se você comunica onde você tá travado, fala assim, olha, tava pensando nisso, mas eu tô vendo que eu acho que não vai funcionar, porque acabei de pensar nesse caso que essa solução não vai dar certo. Então, talvez o entrevistador, nesse momento, consiga te ajudar a destravar, assim, ou pelo menos dar uma dica que te ajude a destravar. Entender também a tua linha de raciocínio, né? Porque, às vezes, tu pode esquecer alguma coisa muito específica, mas ele consegue entender... eu sei onde ela quer chegar com isso aqui, né? Apesar de estar faltando uma coisinha. Boa. Mas o que tu acha que tu mudou da primeira entrevista pra segunda que te fez passar? Olha, eu acho que foi... Primeiro, me planejar melhor. Então, na primeira entrevista, eles me davam um problema e eu não fazia muitas perguntas. Por exemplo... para entender melhor os dados. Os dados vão chegar assim, eu vou chegar daquele jeito. Qual que é o tamanho desses dados? Eu tenho que me preocupar com memória, tenho que me preocupar... Então, fazer umas perguntas mais assim foi uma das coisas. E fazer um pseudocódigo primeiro, antes de começar a programar, assim, eu vou fazer esse passo, vou fazer esse passo, esse passo e esse passo. Então, o entrevistador já entendia o meu começo, meio e fim. E depois que isso estava claro, que o entrevistador concordou com isso, aí eu falei assim, posso partir pro código? Aí, beleza. Então, aí eu codificava mesmo. Então, eu acho que isso me ajudou demais. E a outra coisa que me ajudou demais foi revisar realmente todas as estruturas de dados, todos os algoritmos de ordenação, para eu ter o máximo de eu falo muito no canal, tipo, ter o máximo de ferramentas possíveis para você ter com que resolver os problemas, sabe? Porque às vezes a gente fica travado com o básico e, claro, você pode resolver muitos problemas no brute force, que falam, né? If, else, for, você resolve muito problema. Mas você tá numa entrevista dessa da Microsoft, Big Techs no geral, eles vão procurar pessoas que também tenham conhecimento das estruturas de dados, de complexidade, porque em muitos casos você vai trabalhar com Big Data, né, com muitos dados. Então, essas questões de performance é muito importante para eles, que você pelo menos tenha uma noção, né, do que é. Sim, acho que é importante essa versatilidade, né, de como pensar. Acho que eu li, foi no Programador Pragmático, muito tempo atrás, pra quem só tem martelo, todo problema é um prego, né? Tipo, sim. É verdade. Tu não sabe diferentes coisas pra fazer ali, e eu acho que até, como tu falou, se tu começa a conversar o que tu tá pensando, tu consegue até mostrar que, olha, dá pra fazer assim, dá pra fazer assado, mas talvez essa é a melhor solução, né? E a pessoa consegue ver que tu tem recursos suficientes, né, pro dia a dia. Isso, falou tudo. Ter recursos, a pessoa entender que você sabe
que tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, assim, de algoritmos, é bom. E tu falou sobre a pergunta, e eu acho que isso é muito talvez, senioridade, né? Tipo, tu vai começando a entender que existem problemas a mais, né? Tipo, não só olhar aquela API, olhar os dados, né? Quando tu começa a perguntar mais, é porque tu já tem mais experiência, tu já errou mais vezes, né? E isso acho que também acaba mostrando para eles que tu tem uma preocupação maior de entender o que tu vai fazer, né? Não só pegar um dado e jogar, porque até como programador, eu acho que é uma das coisas que a gente... eu não sou programador mais, né? Mas é uma das coisas que a gente eu acabava errando muito, às vezes, depois tu entregou, não era aquilo, né? Mas porque você não entendeu o problema direito. Exato. Eu tive esse problema na minha primeira entrevista também, porque eu lembro que era um problema que usava árvore, e ele falou, você recebe uma função que pega a árvore e faz alguma coisa, eu nem lembro agora o que era. Mas aí eu comecei a fazer, né, o problema, como eu achei que era, com o input que eu achei que era. E no fim ele falou assim, não, mas você fez todo o problema assumindo que você vai receber os dados nesse formato. Mas se eu te falasse que os dados estão vindo em outro formato, né? Como que você ia resolver o problema? Então, sempre fazer essas perguntas para clarificar mostra que você vai além dos exercícios prontos que você resolve, que tem uma solução. Porque na vida real você não vai ter uma pergunta com uma solução pronta. Você tem que achar a solução e provar que aquela solução é a melhor por você mesmo. Então, fazer essas perguntas ajudam eles a ver essas coisas. Legal. Tu deu bastante dicas aqui, né? Tipo, de estudar, falou por onde estudar, né? O livro, Crack the Code. Se comunicar lá na hora e fazer as perguntas. Boa. E aí, então, se eu entendi direito, lá no dia, tu já ficou sabendo se tinha conseguido passar ou não? Sim. Então, depois que fez todas as entrevistas, a gente se reúne em uma outra salinha e aí o recrutador vai chamando um por um para falar se você recebeu a oferta, se não recebeu a oferta. E foi até... assim, eu percebi que, como eu fui 2 vezes, né? Quem eles chamam primeiro é que não passou. Porque é mais rápido, né? Você não tem que fazer negociação de oferta e nem nada. Então, infelizmente não passou, né? Boa sorte na próxima. Tenta de novo, não sei o quê. E aí... Mas tu via essas pessoas saindo? Tipo... Sim, a gente tava junto. Então, chamava a pessoa e, né, falava se passou ou não passou. E eu lembro que na primeira vez que eu não passei, me chamou, falou que não passei, né? Eu fiquei, tipo, sem meio que saber como reagir. Eu meio que saí no automático, assim, comecei a andar no automático, que já foram horas e horas e horas de entrevista e saber que não passou foi bem pesado, assim. E aí, na segunda vez, na verdade, ele deu a notícia que a gente passou em grupo. Então, todos que passaram, ele falou, ele fez até um drama, assim, né? Tipo, agiu como se a gente não tivesse passado. E aí, depois, tipo, falou que a gente passou. E deu a oferta, assim, pra todo mundo igual. E foi assim. Tu lembra da sensação? Porque Nossa. É diferente, né? Tipo, quando tu já faz uma vez e volta lá e saber que é um ano novamente, tu lembra? Eu queria socar a cara dele, por causa que ele começou a fazer drama falando que, tipo, então, infelizmente. Aí ele falou, não, vocês passaram, não sei o quê. Aí, nossa, eu fiquei muito... Eu não sabia nem como reagir de novo, né? Foi, acho que, nos 2 casos, eu fiquei, o que eu faço aqui? Mas fiquei muito feliz. Ver a reação das outras pessoas também. Foi legal, né? Ter esse negócio de, tipo, todo mundo passou. Foi bacana, foi bacana. Conhecer os 2 lados foi legal. Não, é bom. E acho que tem uma diferença grande. Tu comentou no começo de, tipo, tem que tentar. E eu acho que a diferença, tu falou até do comportamento, eu não sabia como agir, né? Mas não só no resultado final, mas como tu se comporta na entrevista mesmo, né? Tipo, Sim. no grupo. Porque eu acho que é muito intimidador tu tá fazendo entrevista com todo mundo ali, mesmo que tu saiba que todo mundo vai passar junto ou não, mas acho que a primeira vez, né, dá aquele nervosismo. E a segunda, tu consegue pensar como que eu vou me comportar, eu fiquei nervoso aqui, então como que eu fico mais calmo na próxima vez, né? Então, sim, com certeza. E até as perguntas que eu falei que o recrutador fala, não, quem é o CEO da Microsoft, o lema da Microsoft. Na primeira eu tava tão nervosa que deu branco, assim, eu nem sabia responder.
E, tipo, aí na segunda vez eu respondi primeiro, assim, as duas perguntas, porque eu já tava, assim, já meio que sabia o que ia vir, né? Que legal. Boa, então tu passou, né? Tipo, e toda a emoção, vai aquela descarga. Sim. E agora vai a hora de se mudar, né? Porque, tipo, tu resolve um problema, agora chega outro. Sim. Um pouco melhor. Agora, se mudar. Quanto tempo demorou, assim, pra ti, tipo, do resultado final até o momento de tu... Olha, demorou meses, tava muito ansiosa. Eu acho que eu fiz a entrevista final no meio do ano, tipo, julho, eu acho que foi por aí, julho e agosto, que eu fiz a entrevista, e acho que julho. E aí eu fui pro estágio em janeiro. Então, não foi tanto tempo, mas pra mim, né, foi muitos meses ali de espera. Legal. Então, legal, tu foi pro estágio, né? Já começou direto de lá ou ficou remoto primeiro? Fui pra lá. Foi pra lá? Então, pra lá, bom, aqui, né, na verdade. Então, o campus principal da Microsoft fica em Redmond, que todo mundo conhece mais Seattle, né? Mas Seattle mesmo, você não tem muitos escritórios da Microsoft. Quem tá trabalhando como programador mesmo... fica mais em Redmond, que é uma cidade que fica de carro, dá uns 20 minutos daqui. E também tem um escritório, que é um prédio bem grande, em Belleville, que também é perto ali. Tudo é meio perto, misturado. E quando eu fui, e até hoje eu trabalho nesse prédio em Belleville, que é uma cidadezinha bem pertinho daqui. Então, eu vim pro estágio, fiz os 3 meses, voltei... terminei o mestrado e depois voltei de novo. Legal. Até falando no teu canal, né? Vai ficar o link aqui, mas no teu canal tu até fala sobre isso, né? Sim. Tipo, indo pra lá, então eu lembro que tu falou da cidade, é uns, sei lá, 20, 30 minutos, né? Distância, assim. Sim. Lá. Legal. E como que tá sendo trabalhar em Seattle, né? Tipo, é uma mudança gigante, outra cultura, outro país. Acho que a língua já é mais fácil, né? Porque tu estudou no Canadá, então já estava acostumado com o dia a dia todo em inglês. Mas como que foi chegar numa cultura diferente da tua e agora para trabalhar, não só para estudar? Foi... Bom, eu já cheguei com a síndrome do impostor, assim, para falar a verdade. Claro. Assim, no estágio foi mais tranquilo, assim, porque... E eu lembro que quando eu passei na prova ali na entrevista mesmo, a recrutadora veio, me abraçou, parabenizou e falou que agora começa uma entrevista de 3 meses. Então, assim, eu acho que foi um aviso amigável, assim, da parte dela, porque eu senti que algumas pessoas, não muitas, mas... algumas pessoas vêm pro estágio achando que já passei, já tô feito, vou trabalhar tipo só um pouquinho e já tá bom. Mas não, você, assim, tem que mostrar o que você é feito, assim, né? Quando chega nos 3 meses. E eu dei o meu melhor, né? Tava fazendo as perguntas, tentando entender o que era preciso fazer. E eu acho que, assim, não tem segredo. Se você já naturalmente, tipo, tenta dar o seu melhor e quer ver, né, tem uma boa comunicação, assim, com as pessoas no geral, né, tenta entender o lado delas, tenta ver o que é possível fazer, o que não é, e assim, não tem medo de trabalhar, eu acho que não tem segredo mesmo. No final, você vai receber uma oferta, até porque a empresa já gastou em te levar pra lá, em pagar sua moradia, em pagar salário, porque algumas pessoas até me perguntaram, se você vai pro estágio, assim, você consegue, tipo, o salário é bom pra você se manter lá e tal, ou, tipo, você vai precisar de uma renda extra pra se manter lá? E, não, gente, tipo, o salário, na verdade, quando eu comecei a trabalhar no meu primeiro ano, meu salário de estágio estava até melhor, porque no estágio você não tem que pagar moradia, que aqui é bem caro. Então, a moradia era de graça se você ganhava um salário que era muito parecido com o salário que você ganha quando você entra para trabalhar tempo integral. Então, assim, na Microsoft, principalmente, o estágio é como se fosse um trabalho integral, na verdade. Não é como... A quantidade de horas é a mesma que você vai trabalhar, é tudo muito parecido. A diferença é que você tem 3 meses
E normalmente eles te dão um projeto, né? Alguma coisa que tenha um começo, meio e fim, pra você poder, no final, fazer uma apresentação, que eles chamam de demo, né? Fazer uma apresentaçãozinha, falar o que você fez, e tudo mais, o que você melhorou. E eu acho que algumas, assim, choques, vamos falar assim, tanto do estágio quanto trabalhar como full time, é a diversidade de culturas que tem na empresa, né? Então, tanto no estágio quanto agora, eu trabalhei com, tipo, meus chefes, assim, tipo, chefe, aí o chefe do chefe, assim, a hierarquia, assim, de onde eu estou agora é tudo indianos, assim, que estão comandando. Então, eu aprendi muito da cultura indiana por estar nesse ambiente, né? E aí você vê, tipo, em outras áreas, tem chinês, tem russo, tem gente de tudo quanto é cultura. E é até engraçado que agora, o meu escritório atual, logo no corredor da frente tem um brasileiro, que ele é... Inclusive, até recomendo seguirem ele no LinkedIn, porque ele tá sempre postando vagas. E ele é muito das redes, assim. O nome dele é Marcelo Barros. E se não for Marcelo Barros, eu vou colocar... Eu errei o nome, mas eu vou mandar o link pra você. Isso, fica o link na descrição aqui. Porque ele sempre posta vaga de trabalho e tudo. Então, pra quem já tá na indústria e tal, e quer procurar... quer saber de vagas nessas empresas, o LinkedIn é o melhor rede social, porque eu acho que no Brasil não é tão comum as pessoas usarem LinkedIn, mas aqui, sempre que tem essas coisas de vagas, os chefes, os gerentes vão postar no LinkedIn. E o Marcelo é um deles, que tá sempre postando. E é até legal que ele fica conversando em português, porque eu acho que tem mais gente brasileira no time dele. Então parece que eu tô no Brasil, às vezes. Eu tô lá no meu escritório e tô ouvindo português, assim, alto. Mas essa mistura é uma mistura que, a princípio, você fica tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não entendo o sotaque, tá difícil de comunicar, mas com a prática, assim, você vai vendo, tipo, só vantagens, assim, né? De estar misturado. Você teve dificuldade com algum sotaque? Sim, nossa senhora, até hoje tem. No começo eu tinha muito com um sotaque indiano, mas como todos os meus chefes são indianos, você pega, né? É ouvido, o ouvido vai treinando. Que é questão de letras, né? Assim, o palavra, você não consegue entender, e aí seu cérebro vai linkando, que esse som significa isso, e esse som significa isso. Sim. E o sotaque chinês, pra mim, ainda é difícil de entender, porque eu não tenho tanto contato, mas já melhorei, mas no começo estava muito mais difícil. Eu acho que esses são os dois sotaques principais, assim, que pra mim, na minha opinião, são os mais difíceis de entender, assim, do inglês. Tá, e a tua equipe atual, assim, como que ela é composta, assim, com as nacionalidades? Olha, tem 2 brasileiros, eu e mais um, o Rodrigo, que inclusive o Rodrigo, ele entrou em contato comigo através do canal, que ele já trabalhava na Microsoft. E aí ele veio conversar comigo, não sei o que, do canal, começou a me perguntar como que era o meu time, como que era a dinâmica e tal. E aí no fim ele quis mudar pro meu time e deu certo, tipo, ele fez entrevista com o meu chefe lá. E ele tá no time agora. Também tem gente que nasceu aqui mesmo nos Estados Unidos, né? 2 pessoas que nasceram nos Estados Unidos. Tem outras 2 pessoas da Índia. E uma pessoa da Etiópia. E tem gente também do Canadá. Então, tá bem diverso o time, assim. Também tem um bom balanço de mulheres e homens também no time, que é bem legal. Tá bem dividido. Que legal. Não é comum isso. Não é comum. Não é comum. E tu sente diferença, assim, tipo, na forma de lidar com a tua equipe, por ter tantas nacionalidades diferentes? Olha, não muito. Eu acho que a linguagem profissional, eu acho que todo mundo entende. Às vezes pode acontecer de, tipo, o jeito de falar, às vezes, ser mais rude, que pra pessoa não é rude, mas pra você pode parecer rude. E aí você fica, tipo, né, o que tá acontecendo aqui? Já teve algum caso assim? Olha, já tive, por exemplo, no começo, assim, quando eu ia falar com o meu chefe mesmo. Hoje a gente tem, tipo,
uma ótima relação, antes também, mas até eu entender como que ele funcionava, eu fiquei tipo, nossa, o que tá acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente ia conversar, tirar alguma dúvida por chamada, né? E aí, bom, eu gosto muito de falar, eu falo muito, né? Como vocês devem ter percebido. Então, eu queria falar detalhes de alguma coisa, de outra e tudo mais. E aí, às vezes, ele me cortava, assim, né? Falava assim, não, tá bom, tá. Então tá, tenha um bom dia, tchau, tchau. E desligava, assim. E eu ficava tipo, o quê? Eu falei, tá. Então, com ele eu preciso ser bem, assim, bullet points, né? Tipo, porque ele tem outras reuniões, tipo, ele tem muita reunião. Então, entender isso. E até ele, tipo, me dá o feedback, o que é legal, né? Esses tempos atrás ele me deu um bom feedback até, porque eu respondi um e-mail com pessoas com nível mais altos e eu tava dando uns detalhes técnicos no e-mail. E ele me deu a dica, e até uma dica pra galera aí, né, que talvez seja útil, que ao responder, tipo, e-mails pra pessoas que você sabe que tá um nível mais alto, tem que pensar em duas coisas. Uma, que a pessoa vai ter provavelmente 15 segundos pra ler o seu e-mail, ou menos. E outra, que provavelmente vão estar lendo no celular. Então, é importante que você faça um e-mail bem conciso, um e-mail sem muitos termos técnicos, porque você tem que assumir que as pessoas não têm contexto técnico do que você está fazendo, elas têm outras coisas para fazer. E assim, pensar em algo que elas vão conseguir ver no celular com facilidade. Então, bullet points, isso. O que elas querem? Elas querem um problema resolvido. Então, quando vai ser resolvido, por que tá o problema, e é isso. Legal, sim. Porque até mesmo se forem pessoas técnicas no passado, né? Hoje em dia, elas não estão próximas do código, então não... Exato. Nem interessa, né? Quanto mais você vai crescendo os níveis, menos técnico você vai ser. E por mais que você, assim, tenha uma super experiência de anos, assim como nós mesmos, que eu falei, né? Eu tava tentando implementar exercícios de ordenação e demorei um tempo. E eu tava, tipo, muito boa nisso, né, quando eu tava estudando pra entrevista. Mas é isso, se você não pratica, você não vai ter mais a facilidade que você tinha antes, né? Sim, e além assim do teu chefe, né, que tu aprendeu, que talvez não é nem tanto de cultura, né? Pode ser mais pelo como tu falou, tem tantas reuniões. Ele sim. Foi. Mas teve mais algum caso assim que tu falou, putz, eu tenho que aprender como lidar. Porque, por exemplo, eu também, eu sempre falo do Canadá, que eu estudei inglês por um tempinho lá, sei lá, 3 meses. E eu via na escola que eu tive que aprender, né, como lidar com algumas pessoas, né? Aquela coisa de a gente gostar muito, né? E aí com os asiáticos a gente tinha que prestar mais atenção, de como que fala, sabe? Tipo, não troca o WhatsApp com todo mundo, assim, tipo, se for brasileiros ou latino-americanos, né? É aquela coisa que a gente conhece e depois à noite a gente já tá em um bar. Então, tinha essa diferençazinha que foi bem interessante de perceber. E no teu contexto de trabalho também teve? Sim. Bom, isso com certeza, assim. Brasileiro é muito mais toque, é muito mais aberto, eu acho, assim, pra pessoas novas, assim, né? Então, eu lembro até quando conhecia brasileiros no escritório, a gente ficava confuso, a gente não sabia como se cumprimentar. A gente cumprimenta normal, né? Com beijinho, a gente se cumprimenta com aperto de mão. Normalmente a gente ficava no aperto de mão, porque a gente ficava assim, as pessoas vão olhar, o que vão achar, né? O que a gente tá fazendo. Então, sim, tipo, tem essa questão de que você tem que ficar um pouco mais no profissional e pensando que você não sabe que aquela pessoa gosta de... Tipo, mesmo falando, né? Eu lembro que... Agora eu não lembro exatamente quem tava falando, mas eu acho que era... Não lembro se reclamando, tipo, de brasileiro que falava e batia, sabe? Quando você vai falar e fica batendo, dá uns tapas. Então, esse eu tipo não gosto também. Imagina um estrangeiro. Né? Então esse tipo de coisa tem que tomar cuidado. Você tem que ficar, tipo, na sua, assim... até você conseguir as intimidades. Então, tipo, hoje em dia, assim, meu chefe veio me dar um abraço, que legal te ver, porque agora a gente tá se vendo menos e tal, ou dar um fist bump, né, que eles falam. Soquinho. Né? Um soquinho. Você começa com o tempo, né, ganhar um pouco mais de intimidade, mas o pessoal daqui, eles demoram muito mais pra te permitir essa intimidade
do que quando você conversa com brasileiros. Até, tipo, recentemente eu conheci um grupo de brasileiros aqui e, tipo, a gente se conheceu, já foi um na casa um do outro, todo final de semana faz churrasco, faz alguma coisa, tipo... E quando você conhece alguma pessoa que é daqui, você tem um processo, você tem que ter uma construção de relacionamento até você ficar num nível mais íntimo, assim, de zoar a pessoa, de fazer piada, não sei o quê. Sim. Eu evito essas coisas, eu fico na minha, assim. A não ser que eu veja que a pessoa ofender, tá brincando. né? Tipo, sim. Sim, você tem que tomar cuidado, assim, tem que ir devagar. Eu vejo muito essa de... Quando você conhece estrangeiros, né? Um grupo, assim, fica todo mundo sem saber, começa com a mãozinha. Sim. Mas eu tento acostumar, mas acho estranho ainda cumprimentar, principalmente mulheres, tipo, apertando a mão. Uhum. Beleza, hoje, ok, já acostumei, mas no começo eu ficava muito assim, sei lá. Mas assim, na real, até no Brasil, né? Quando eu trabalhava em consultoria, que eu tava no cliente... eu também cumprimentava, porque eu ficava, puta, eu não vou... Você não sabe? E aí, com os estrangeiros, deve ser, né? A pressão é ainda maior. Sim, com certeza. Até, tipo, foi engraçado porque eu tava trabalhando num projeto à distância com um grupo de americanos no geral. Isso eu tava na graduação ainda, eu tava fazendo um projeto à parte da faculdade. E era tudo remoto e tudo com estrangeiro. E a gente se encontrou na conferência que a gente tava fazendo esse aplicativo pra essa conferência. Então a gente se encontrou lá. E quando eu vi eles, a gente tava trabalhando há meses juntos já, né? E eu já fui assim, né? Tipo, pra cumprimentar, oi, prazer. E eles vieram, tipo, me abraçaram. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, sabe? Então é tudo, tipo... você não sabe muito bem o que esperar. Você não sabe quando eles vão ser um pouco mais íntimos com você ou quando eles vão manter, tipo, um negócio mais frio. Então você tem que ir observando, assim, você tem que ir com calma. Normalmente eu deixo eles dar o primeiro passo, porque... Exato, eu também. Eu fico prestando muita atenção no primeiro passo, assim, eu vou devagar, opa, não, é abraço, é a mão, sabe? Então, sim. Acho que é a dica principal, porque eu já me peguei em situações aqui, né, porque tem mais estrangeiros aqui em Portugal também, de... Não, assim, a pior coisa, de dar um abraço e a pessoa ficar dura, assim. Muito... Sim. É muito desconfortável. Você já nem sabe o que falar. Desculpa. E até minha companheira, né? Ela não é brasileira. E aí ela fica às vezes, porque, tipo, encontra meus amigos, né? Até acostumou. Mas ela acostumou, não é que ela gosta. Mas ela fica, sim. Conheci a pessoa pela primeira vez, ela tá me abraçando. Sim. Ou às vezes eu já aviso, assim, se a pessoa já tá um pouco mais, assim, amigável, ou se é um ambiente mais só de amigos, não é um ambiente profissional, eu falo assim, I'm a hugger. Então, tipo, eu abraço. E aí as pessoas já se soltam, tá bom, aí já vai. Então, você avisa já que, ó, eu gosto de dar abraço. No Canadá mesmo eu me empolguei, esqueci, né? Eu abracei uma japonesa, a gente foi até amigo depois. E ela ficou, foi uma das primeiras vezes que aconteceu isso, assim. E ela ficou meio dura. E ela falou, não, vai de novo. Só não tava preparada. Que legal. Vai de novo, agora vai. Eu não tava preparada. Falou, ainda é estranho. Sim, sim. Mas, é verdade. A cultura asiática também, principalmente as mulheres, elas têm, assim, são um pouco mais... reservadas, né, nessa questão do físico. Do toque, né, em geral. Isso. Legal. Mas, e agora pensando na cidade, né, tipo, saindo do ambiente corporativo... não, até antes disso, né, tipo... Uma das coisas que é bem importante, normalmente pra maioria das pessoas, é a amizade, né? Uhum. Então, achou difícil fazer amigos chegando aí... e com culturas diferentes, né? Não só brasileiros, porque acho que brasileiros acaba sendo muito mais fácil, né? Ainda quando tá os dois fora, mas com os estrangeiros. É verdade. Então... eu cheguei um pouquinho antes da pandemia, né? Então... Eu tive, tipo, uns 2 meses pra conhecer gente e aí fechou tudo. E eu tive muita sorte, porque, na verdade, eu me mudei pro prédio da minha recrutadora. Que o único contato que eu tinha daqui era a minha recrutadora, aquela que me deu o conselho, que falou que seria 3 meses de entrevista. Então, eu até tenho vídeo com ela, Elizabeth e tal. Então, eu tava mudando pra cá, eu falei assim, Elizabeth, eu não sei pra onde eu vou morar, porque eu não conheço nada aqui. E eu tava com a minha coelha, ainda estou. E
pra quem tem coelho, acho que não muita gente, mas os prédios aqui, eles falam que aceitam cachorros, mas eles não aceitam coelhos. Então, as minhas opções eram bem limitadas, e aí ela acabou recomendando o prédio que ela estava, e eu me mudei pra lá. E aí, como ela é recrutadora, ela já conhecia mais 2 meninas que ela recrutou, ou que conhecia. Na verdade, uma menina que ela conhecia, e essa menina morava com outra menina, então a gente foi se conhecendo. No fim, a gente fez um grupo de 5 meninas que moravam ali no prédio, 2 indianas, a recrutadora e mais a outra menina eram mexicanas, então 2 indianas, 2 mexicanas e eu de brasileira. Então foi legal, porque eram 3 culturas diferentes, e eu acabei aprendendo muito, né, dessas outras 2 culturas. E é até legal, porque você vai treinando seu inglês, você não tá falando tanto português. Que brasileiro tem costume, e eu também, né, tipo, de se juntar com brasileiro e começar a ficar falando português. Então, foi muito bom nesse sentido também, e até hoje, né, a gente somos boas amigas. Eu acho que é mais fácil você fazer amizade com quem também tá vindo pra cá, imigrando, porque a gente tá nesse mesmo... A gente tem assunto pra falar, sabe? Assim, sim, situação parecida. Reclama da chuva, né? Tipo, você tem umas coisas aí pra você falar. E as pessoas de Seattle mesmo, que eu até fiz um vídeo falando que aqui eles zoam que tem o Seattle Freeze, que as pessoas daqui, elas não se misturam com imigrantes, assim. Eu tive experiência, mas isso é o que é falado popularmente, assim, mas eu não tive uma experiência muito, assim, de que as pessoas não querem ser amigas ou que elas querem se isolar. Eu senti que todos, assim, foram educados, foram legais, fiz amizades também, assim, tem que ser um pouco de cara de pau também, eu acho, sabe? Começar... eu acho que um dos jeitos mais fáceis de você começar a fazer amizade é você começar a participar de um grupo. Gosto de dança, então vou fazer dança, né? Vou fazer alguma aula de alguma coisa. E aí você vai começando a conversar. Vamos tomar um café, vamos tomar um drink, né? Que aqui não é, assim, muito... Acho que o Brasil, vamos pra balada já, ou vamos em casa, vamos fazer alguma coisa. Aqui, normalmente, a gente... Vamos pra um café, vamos, né, fazer alguma coisa assim que é 1 hora, 1 hora e pouco, porque aí se for desconfortável, pelo menos vai ser só 1 hora e você já tá livre da pessoa. Não é um comprometimento de horas. Então, foi indo assim, foi tranquilo até, não tenho problemas de amizades aqui, não. Tu falou até do pessoal de Seattle, mas não mais, né? Eu acho que é no mundo inteiro, e eu vejo sempre as pessoas falando isso como um lado negativo, né? Tipo, os locais não se misturam. Mas acho que entra um pouco no que tu comentou, ou pelo menos o que eu sinto é que não é que as pessoas não querem, né? Mas é que elas já têm a vida delas ali, né? É diferente. E quando tu tá com outro estrangeiro, né? Até às vezes é mais fácil brasileiro porque tá todo mundo 100% com um estado parecido. Isso. Agora, quando são outros estrangeiros, já tá um pouco mais próximo, né? Porque sabe que a pessoa não tem que ir pra casa da mãe no fim de semana, vai encontrar com os amigos, é mais fácil tu mandar uma mensagem e falar, vai fazer alguma coisa ou não. Então tá todo mundo junto, né? Na mesma situação. Com certeza. Se é brasileiro, tem a vantagem ainda, você consegue se comunicar por meme, você consegue se comunicar, né? Sabendo, tipo, com o que você cresceu, né? Ter as nostalgia, conversar, você fica conversando horas e é mais fácil, né? E é como você falou, o pessoal daqui, você tem que achar coisas em comum, porque também você mesmo não vai fazer amizade com alguém que é totalmente diferente de você. Né? Então, se vocês têm um hobby em comum, né? Eu gosto de, sei lá, de fazer caminhada, que aqui é comum, hike. Então, você começa a sair pra fazer caminhada com alguém daqui que também gosta e você vai ganhando amizade, né? Vai começando a ter assunto em comum, né? Fazendo coisas que você tem coisas pra falar. Eu acho que o negócio é ter coisas pra falar com a pessoa, né? Sim. Como se forma amizades em geral, né? Tu é da escola, tudo é junto, ou tu tem coisas em comum que vocês compartilham, né? Acho que é importante ficar na mente isso. E o que tu falou também de fazer as aulas, né? Eu acho que é bem importante mesmo. Uhum. E até tu comentou agora dessa nostalgia, né? Acho que uma das coisas que eu sinto mais diferença é a carga cultural. Tem muita piada e você só vai percebendo isso quando você fala e ninguém entende, né? Tipo... Sim.
Que tu vai começando a entender que existe uma carga cultural que já tem garantido ali que todo mundo sabe o que é, né? Sim, com certeza. Você não percebe o quanto que você depende dessas coisas, né? Dessas frases. Não depende, mas do quanto você fala, né? Do quanto você comunica com essas coisas. E aí, quando você tira tudo isso de você, você pode ficar um pouco muito formal, né? Porque às vezes você aprende muito com a linguagem de trabalho e tudo mais, que não tem essas coisas. Então, até você começar a viver aqui o suficiente para começar a trazer essas piadinhas, né? Tipo, essas linguagens que o pessoal usa aqui, demora um tempo. E até lá, você fica até meio sem graça, porque você só tem o negócio formal da linguagem, né? Você não tem essa bagagem cultural, como você mencionou. Então, você acaba ficando mais chato, assim, pra quem já mora aqui, né? Tipo, mas, enfim, com o tempo você vai aprendendo e vai se adaptando. É isso. Acho que com o tempo tem que ter paciência, né? Você vai mesmo ficar deslocado, às vezes, assim, em algumas conversas, porque tu não sabe. A mesma coisa quando você tá com um grupo de brasileiros, né? Tu comenta algumas coisas, o estrangeiro também fica um pouco deslocado, né? Com certeza. E consumir conteúdo também, né? Eu vejo muito vídeo do YouTube de pessoal gringo mesmo, porque é também algo que eu gosto e algo que eu posso falar com as pessoas, né? Que também gostam das mesmas coisas, e a gente consegue conversar sobre algo que não é tão sério, né? Porque eu tô consumindo esses conteúdos. É uma forma de entretenimento pra mim, mas também é uma forma de estudo, vamos falar assim. Total. Acho que aqui eu converso muito com as pessoas. Hoje não assisto tanto, mas Porta dos Fundos, sabe? Aqui em Portugal, meus colegas de trabalho português assistem, e isso faz uma diferença gigante, assim, até de fazer umas piadas às vezes também. Então. É relativamente famoso aqui. Então, é uma forma de você se comunicar de uma forma um pouco mais informal, né? Assim, começar a consumir mais a cultura daqui também. Sim. E a vida na cidade em geral, né? Tu comentou até do pessoal que faz bastante hiking e acho que deve ser difícil, né? Porque eu já ouvi falar até no teu vídeo, até tu comenta que chove muito, então o que mais dá pra fazer na cidade? Tipo, tu como brasileira, o que tu encontrou aí? Olha, então, é complicado, porque teve a pandemia, né? Então foi um pouco mais difícil. É verdade. Mas Seara é uma cidade que tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa, tem aula de tudo quanto é coisa, tem muito brasileiro aqui também. Nessa região, tem muito brasileiro. Então, até recentemente eu me inscrevi num aplicativo que acho que tem no Brasil como Gym Pass, aqui chama. Tem um outro que chama Class Pass, então você consegue fazer aulas diferentes. Em diferentes lugares, e eu já tava vendo que tem várias aulas, tipo, brasileira, de dança brasileira, fiz uma aula de jiu-jitsu brasileiro, até ontem mesmo eu fui na academia que eles estavam assistindo o UFC, na academia, né, fizeram, cada um trouxe comida, então foi bem divertido, sim. Então você vai achando esse grupo de brasileiros, e também fazendo aulas, né, de outras coisas, de dança, sei lá, do que você tem interesse. Mas, assim, então a cidade em si sempre tem coisa, né, acontecendo. Até agora que o clima tá começando a esquentar um pouquinho, começa a ter feiras de domingo também, que dá pra ir e é bem gostoso. E o pessoal, eu sinto que o pessoal aqui é bem esportista, assim. Já vi uns memes na internet que o pessoal tá sempre, parece que tá vestido sempre como se tivesse preparado pra uma hike. Então, tipo, vai tomar um café, mas você nunca sabe quando vai ter uma hike que você pode ir. E é muito real, assim, mas no inverno, né, como você falou, é difícil você ficar fazendo caminhada, mas muita gente daqui vai fazer snowboarding. Esquiar, porque a montanha é muito perto, tem montanha a 30 minutos de distância, 1 hora, tem várias montanhas, resorts, assim, ao redor aqui da cidade, que você pode ir para fazer esses esportes de inverno, né? E aí no verão o pessoal fica louco para fazer as caminhadas, pra acampar, para viajar, e, enfim. E tu já tentou? Snowboard? Já tentei snowboard. E aí? Bom, eu fui uma vez para fazer snowboarding e antes de ir para o snowboarding, a gente estacionou lá na montanha e tinha um morro de neve. E aí o pessoal aqui, eu lembro que no Brasil a gente pegava papelão e descia morro de terra, de grama. Sim. Aqui o pessoal desce morro de neve com os negócios, assim, né? Com os
carrinho. Não é carrinho, é um negócio, né? O treinozinho, né? O treinozinho, isso. É. E aí eu falei, não, eu nunca deslizei na neve, deslizei na grama, né? Eles disseram, não, você vai deslizar na neve. Aí, beleza, me colocaram lá no trenozinho, eu fui descer, caí, bati a cabeça e tive uma concussão. Então, Nossa, assim... não começou bem. Então não começou muito bem, assim, sempre usem capacete, mas depois eu bati a cabeça e levantei normal, não foi algo super sério, não teve sangramento nem nada, foi, como eles disseram, é como se eu tivesse como se eu tivesse batido e ficou roxo, mas meu cérebro, no caso. Sim. E aí eu passei o dia, eu fiz snowboarding, foi divertido, o primeiro dia de snowboarding é sempre bem difícil, porque tá frio. E não é fácil. E o negócio, tipo, eu aprendi a subir e descer, mas eu não aprendi a parar. Então, na hora de parar, eu capotava. Então, foi bem exaustivo, mas foi bem legal. O problema foi a concussão depois, que aí eu comecei a ter dor de cabeça, que não passava. E no fim, demorou 2 meses com dor de cabeça. Mas estou bem. Então, eu não fui de novo no snowboarding, porque eu ainda estou um pouco traumatizada. Mas nem, tipo, esqui? Nem esqui. Aqui, na verdade, compensa quando você compra o passe. Então, você compra um passe que você pode ir na temporada inteira de inverno e você vai quantas vezes você quiser. Então, normalmente as pessoas vão todo final de semana, elas estão indo lá pra montanha pra fazer esqui ou snowboarding. Quando você vai só por uma vez, acaba ficando bem carinho. Eu acho que você tem que alugar todos os equipamentos, né? Você não... O certo seria você ter os seus e tudo mais. Eu acho que alugando todos os equipamentos, acho que deu $100 só de aluguel de equipamento, mais o passe, então não fica barato, sabe, essa viagem. Então, eu fiquei assim, não, tô bem. Talvez ano que vem, vamos ver. Pra bater a cabeça, né? Exato. Exato. $100 ainda. Sim. Mas, legal. E aí, tipo, pensando assim em toda a tua experiência de mudança, né? Eu queria saber 2 coisas. A Microsoft é o que tu esperava depois dessa espera de 1 ano para tentar novamente e passar? E Seattle também, né? Porque 2 anos e meio já deu para tu... Apesar da pandemia, e aí a tua vida vai ser muito diferente agora, com certeza, do que era. Mas eu queria saber se essas 2 coisas, tipo, atenderam as tuas expectativas. Olha, Seattle... Sim, tipo assim, uma coisa que eu não esperava daqui era a quantidade de chuva, porque todo mundo falava que chovia. Tipo, não era uma surpresa, assim. Eu sabia que ia chover muito. Mas quando você tá aqui, que você tem que encarar, tipo, chuva metade do ano, acho que chove 150 dias por ano aqui, mais ou menos. Então, assim, é difícil, assim, tá sendo uma adaptação e é aquela coisa de você tentar aproveitar, mesmo com chuva, mesmo quando escurece 4 da tarde, você tem que dar um jeito de sair da sua zona de conforto e sair pra rua, tentar fazer alguma coisa, porque o nosso corpo, quando tá escuro, ele começa já a produzir melatonina e começa a ficar com sono, mas são 4 da tarde ainda, não tá na hora de dormir, então você fica, tipo... É mais fácil de você entrar num modo mais depressivo, né? Um modo mais triste, assim, ainda mais com a pandemia. Então, principalmente agora que as coisas abriram, tá um pouco melhor, né? E realmente agora tá sol, tá gostoso. Mas foi mais tenso, assim, do que eu esperava nesse sentido do clima, né? Tirando isso, eu acho que superou minhas expectativas, assim. A cidade eu gosto muito, tipo, as pessoas são legais, tem muita coisa pra fazer. E eu sou de Bauru, né, interior de São Paulo, então eu não cresci numa cidade que, tipo, tinha um monte de variedade de coisas. Então vim pra Seattle, sim, eu acho que foi uma diferença boa nesse sentido. E tá numa cidade que tem tanta tecnologia, é legal porque você acaba sendo a cobaia de muitas coisas, né? Muitas coisas novas começam aqui, porque aqui é a cidade que as pessoas adotam a tecnologia com mais facilidade, né? Então, teve o Amazon Go, que a Amazon é daqui, né? Tem um monte de Amazon em Seattle, que é a maior que tem aqui. Então, todas as coisas novas começam aqui. Então, eu acho que isso é legal pra quem gosta de tecnologia e tudo. Seattle é um polo muito legal. Além de artistas, shows, coisas diferentes, tá sempre
sempre tem aqui jogos. A gente tem assistido muitos jogos de futebol, jogos de beisebol. Acabou de criarem o time de hockey também de Seattle. Então, todas essas coisas assim são legais. É uma cidade que é muito do esporte e eu não sabia disso. Então, todo lugar que você vai ter os adesivos do time e as pessoas vão estar vestidas com camiseta. A galera é muito orgulhosa da cidade, né? E além disso, tem toda a história artística da cidade, né? Muitos músicos são daqui, então barzinhos e tudo, tá sempre... tem muita musicalidade, você vai para o centro da cidade, tem sempre alguém tocando alguma coisa, cantando alguma coisa. Então, isso eu achei muito legal. Sobre a Microsoft em si, quando eu vim pro estágio... Na verdade, eu não sabia o que esperar, né? Porque foi o meu primeiro trabalho em empresa. Então, eu não sabia o que esperar. E eu só fui indo como que... Sei lá, né? Fui indo conforme me levava. E sim, foi muito bom, foi uma surpresa muito boa também. Claro, eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas que tem aqui. Então, o e-mail, você tem que criar regras de filtro, porque senão você não consegue ler os e-mails importantes, vai vir muita coisa. Tem comunidades dentro da Microsoft de muita coisa, tem comunidade de mulheres, comunidades LGBT, tem comunidade asiática, tem comunidade de um monte de coisas diferentes. E sempre tem, além do seu trabalho normal, sempre tem reuniões que você pode se juntar para você conseguir conhecer outras pessoas, para você conseguir... Às vezes tem clube do livro, às vezes tem podcast, tipo, dentro da empresa mesmo. Então, parece que dentro da empresa é tipo o mundo Microsoft, que você consegue acessar conteúdos bem legais e conhecer pessoas de diferentes backgrounds e que é bem legal. E claro que, assim, no meu estágio... eu estava desenvolvendo um produto interno. Então, as pessoas que trabalhavam na empresa iam usar aquele produto. Então, é outra coisa também, que tem muita gente trabalhando aqui que não faz produto para fora, faz produto para a própria Microsoft. O que também, né, eu nem não esperava. E agora eu tô trabalhando num produto pro público, o que é bem legal também, porque você faz um negócio que vai para milhões de pessoas. Eu nem olho muito os logs, tipo, eu nem penso muito, são milhões de pessoas vendo isso, tipo, vendo o meu bug que eu coloquei ali. Eu tento não pensar muito pra não ficar muito ansiosa, mas é outra coisa bem legal também, né, que as coisas vão numa escala muito grande. Que legal, que legal. Mas você sente essa ansiedade, assim, tipo, por causa do pessoal usando o produto? Olha, eu sentia mais. Agora eu tô, tipo... levando como... Por mais que sejam milhões de pessoas, ainda outras 10 vezes a quantidade daquelas pessoas nem sabe do produto. Nem... Assim, então eu acho que... E mesmo naquelas... Não é como se aquele produto fosse a vida ou morte daquelas pessoas, sabe? É algo que... Sim, isso faz a diferença gigante, né? Não é um avião. Exato. Pra mim é muito importante, mas para as pessoas é um detalhe da vida delas. Então eu tento não ficar tão nervosa, tão ansiosa por causa de alguma coisa. Isso tem me ajudado até, porque me dá um pouco mais de sangue frio, assim, pra resolver problemas. Então, tipo, tá tendo esse problema... Eu consigo pensar mais claramente como que eu faço para resolver esse problema da forma mais rápida possível, mais eficiente e por aí vai, assim. Não fico batendo muito na minha cabeça, deu aquele problema, meu Deus, sou horrível. Sim. Mas isso vai muito, tipo, da experiência, né? Acho que acaba fazendo muita diferença na nossa carreira, assim. Tem coisa que... é o tipo de coisa que, tecnicamente, tu pode aprender muito rápido, o material tá aí. Mas acho que a experiência de ter mais calma, começar a pensar melhor, fazer mais perguntas, né? Acho que é o coisa que tu vai sentindo com o tempo. Sim. E aí, tu mencionou lá no comecinho sobre a síndrome do impostor, que tu, quando chegou aí, tu sente diferença já nisso, assim? Ou continua forte? Sim, eu senti... Não, agora eu não sinto mais. Quando eu cheguei, eu lembro que eu lembro claramente, eu tava dirigindo, minha mãe veio comigo na época pra me ajudar a mudança e tudo, que eu tava trazendo minha coelha e tudo mais. E eu tava no carro, assim, e eu tava tipo, meu Deus, o que eles estão fazendo de pagar tudo isso pra eu vir pra cá? Eu acho que tem até um meme no TikTok, eles falam assim, gente, eu não sabia que eu ia chegar tão longe, eu não sou tão boa assim. Então, deu esses pensamentos, assim, na hora que eu tava dirigindo e tal. E é muito bom que a Microsoft, ela tem... O primeiro dia de trabalho
uma apresentação. Então, todo mundo que é o primeiro dia de trabalho vai nessa reunião. É um dia de apresentações, é um dia que vai ter alguns jogos até, vão mostrar um pouco mais da empresa, é um dia mais relax. E aí vem gente que tá trabalhando já na empresa e eles falam, né, tipo, do síndrome do impostor, como que eles também sentiram isso. Então você se sente um pouco mais tranquila, né? Fala assim, não, tá, devagar, vou indo devagar e vou acrescentando valor devagar. Não é como que se eu entrei agora e eu tenho que mudar e começar a trazer dinheiro logo de cara, né? É um processo e que você vai estar acompanhada durante todo esse processo. Nunca vai ser só você, né? É um time ali por trás que você pode pedir ajuda e que você vai pedir ajuda e que eles vão te ajudar a ser bem sucedido na empresa, né? Legal, isso é importante. Acho que um dos meus erros também, assim, que eu lembro, programador no começo, foi não pedir ajuda, que eu ficava com medo de mostrar que eu não conseguia. E virava uma bola de neve, tipo, as coisas que eu mais me arrependo, assim, eu aprendi depois de... Que é importante falar, né? Meu chefe começou a perceber que eu tava fazendo isso no começo, porque você quer... principalmente vindo da faculdade, assim, você quer... Assim, você sabe... Você quer resolver aquilo. Você tem um problema, você é tipo... Não, eu sou capaz de resolver, eu vou conseguir. Só que a diferença de faculdade e trabalho é que faculdade, às vezes, você tem um pouco mais de tempo. Tipo, ninguém tá preocupado em quanto tempo você vai levar pra resolver um problema. Muitas vezes. Na empresa, não. Tipo, tempo é dinheiro. Então, assim... Meu chefe já falava, ficou 20 minutos e não conseguiu resolver, começa a pedir ajuda, porque você não quer reinventar a roda. Alguém já passou por isso e alguém já tem a resposta pro seu problema. Então, pede ajuda, não fica travado pra você já ir pra próxima. E isso é algo que eu constantemente tenho que treinar e pedir ajuda, e parar e falar, não, eu não preciso gastar tanto tempo com isso. Sim, e tem aquela coisa de que, às vezes, só de tu explicar, né? Eu tinha isso muito com os colegas de trabalho, né? Nessa empresa que eu tinha, que foi uma das primeiras que, assim, que eu não tinha medo de pedir ajuda, que depois eu comecei a entender que, às vezes, a gente só conversar, eu já falar, não, já entendi, obrigado. É verdade. Às vezes eles também. Falar, e a pessoa fica olhando assim. E aí ele fala, não, já entendi. Tipo, porque só o processo de tu explicar, né, é diferente de estar na tua cabeça, tá falando, aí tu, opa, já entendi. Desculpa, volta aí. É verdade. Parabéns por esse processo todo aí, tipo, não foi do nada, né? Foi 2 tentativas, estudo, a mudança também. E que bom que tu tá conseguindo também ver o valor que tu tá dando pra empresa, né? Tipo, a síndrome do impostor às vezes trava a gente, mas eu acho que no geral ninguém paga um salário, né, pro programador assim, se a gente não estiver trazendo valor. Então, certeza que por tu já tá aí 2 anos e meio, né, mais ou menos, é porque eles estão vendo algo no teu trabalho. E como a gente mencionou algumas vezes aqui, tu tem um canal no YouTube, né? Uhum. Então, se as pessoas quiserem saber mais de ti, acompanhar mais o teu dia a dia, tu tem lá teus estudos, tu comentou que começou a compartilhar lá e muito mais coisa. E qualquer outra rede social onde as pessoas conseguem te achar. Sim, eu posto bastante coisa da vida aqui no Instagram. Então, o meu Instagram normalmente eu posto um negócio mais pessoal, assim, como é a vida aqui nos Estados Unidos, coloco nos highlights. Gosto de colocar, tipo, algumas curiosidades que eu acabo encontrando por aqui em Seattle. E no YouTube eu foco mais na questão da computação mesmo, né? Então, eu separei em playlists. Tem também vlogs, mas tem mais assim... Você quer entrar numa Big Tech? Então, comece por ali, né? Tem uma playlist já com com a recrutadora da Microsoft. Então, tipo, dicas desde como se vestir até fazer o processo de como se portar e tudo. É um vídeo bem extenso, mas tem muita informação ali. Tem bate-papo também com brasileiros que trabalham em tecnologia, que eu vou fazendo. E recentemente, faz 2 semanas só, eu comecei com essa live de estudos. Porque, enfim, tentando achar tempo pra tudo, a gente não consegue fazer nada, né? Então eu falei assim, não, pelo menos... Porque o meu objetivo é criar um material, um conteúdo, para as pessoas poderem estudar para entrevista de Big Techs, né? Então eu falei assim, eu vou começar então criando esse conteúdo com a galera, tipo, quem quer estudar não precisa estudar a mesma coisa que eu tô estudando. É um negócio bem tranquilo, assim, quiser tirar dúvidas ali, eu vou fazendo. E tá sendo bem legal. Vamos ver, espero que continue por bastante meses aí.
Sim, sim, espero que sim também. E é legal até, pra quem não entrou ainda, né, o Charles, teve outro episódio que eu fiz que ele entrou na Microsoft também, ele falou da importância de ter um amigo pra estudar junto, né? Sim. E aí, comunidades, a gente não precisa estar presencialmente, né? Então, comunidades, pessoas que tu consegue conversar, aumenta o teu interesse, e estudar sozinho, às vezes, é cansativo, né? E aí tu, sei lá, ajudar outra pessoa te ajudar, acaba empolgando mais, então... Fica aí até a dica pro pessoal. Com certeza, e o pessoal é bem legal, comenta nos vídeos, aí você vê, eu tô prestando faculdade agora, não sei o que, tô esperando, aí a galera fica tipo, passou, sabe? Assim, a pessoa se ajudando é legal também, isso, criar essa comunidade, bem legal. Boa, então todos os links vão ficar aqui na descrição. E novamente, muito obrigado. Acho que aprendi bastante, assim, até sobre Seattle. Eu não sabia. Eu vou dizer que sabia pouquíssimas coisas mais do que eu vejo em filme, assim, né? Uhum. Então, muito obrigado por compartilhar. E espero que as pessoas vão. Que todos possam também ir lá no teu canal e aprender mais ainda, porque, tipo, todos os tópicos que tu falou aqui, tu fala muito mais detalhe em vídeos específicos, né? Então o pessoal vai ter uma ideia melhor, né, de tudo que tá falando, de como que é teu dia a dia aí nos Estados Unidos e na Microsoft. Novamente, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de conversar aqui. Desculpa, eu falo demais às vezes, mas é isso. Obrigada. Perfeito. Nada. Até mais. Até mais.